Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, o versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode declarar o final comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que nos alimenta, nos fortalece, é bálsamo para as nossas vidas, para a nossa dor. Tua palavra, Senhor, é uma fonte inesgotável. E nesse momento me coloco nas tuas mãos como instrumento teu, enche-me do teu Espírito Santo. Ó Deus, revela, dá a revelação do que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Toca na minha saúde, na minha mente. Ó Deus, que possamos preparar o nosso coração, deixar nosso coração como terra fértil, para que a tua palavra venha cair nessa terra fértil, crescer, ó Deus, a boa semente, frutificar. Assim oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Estamos num momento no qual Deus, Ele deu uma grande vitória para o povo de Israel. E após essa vitória, após uma luta, Samuel, ele adora a Deus. Samuel, ele vai pegar essa pedra, vai colocar naquele marco, entre Mispa e Sem, vai demarcar aquele lugar, para que sempre que passasse ali, todos passassem ali, viessem a lembrar do que Deus tem feito por nós, tem feito por eles. E ele declara: olha, vai se chamar Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Quer dizer, pedra de ajuda, Ebenezer. Lembra, independentemente das circunstâncias que você esteja passando, você chegou até aqui, você não caiu, você não ficou para trás, você não é um derrotado. Muitas lutas, muitas perdas, é verdade. Quantas lágrimas. Mas lembra que o Senhor tem ajudado e Ele sempre será o teu auxílio, o teu socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Só para a gente lembrar um pouco da história e compartilhar com a igreja o que Deus tem aos nossos corações nessa manhã. No capítulo 4 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, os filisteus, os inimigos, eles se dispõem para pelejar contra Israel. Diz o versículo 2 do capítulo 4, o versículo 1: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de confronto a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Então, nesse primeiro confronto, aqueles guerreiros de Israel que estavam no fronte são derrotados. Os filisteus, conhecemos a história, o povo do mar, que emigraram de Creta, que tinham uma grande força militar. Eles vencem essa primeira batalha. Muitos de Israel caem. Por quê? O povo estava longe de Deus. O sacerdote, ali, Eli, na época, tinha desagradado a Deus. Seus filhos, Ofni e Finéias, faziam o que queriam. O temor ao Senhor foi quebrado. Então veio essa primeira derrota. E o que acontece? O povo não entende, o povo olha, como assim? Deus é conosco e perdemos, Então eles até questionam, olha, como que isso vem acontecer? Como que nos feriu o Senhor, diz o versículo 3, diante dos filisteus? Então eles vão, digamos assim, apelar. Eles vão, olha, manda trazer a arca da aliança do Senhor.
porque assim nós vamos ganhar, como diz o versículo 4, final do versículo 3, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então ele gera uma esperança no coração que, ao trazer a arca para ali o campo de batalha, a vitória seria certa. Porque a arca, representa a presença de Deus, a aliança de Deus com o povo de Israel. Então eles, olha, não vamos mais perder, chama a arca para que a gente venha ganhar. E o que acontece no versículo 5, sucedeu o que? Vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Então, quanto aqueles guerreiros, após uma derrota dura, muitos caíram, muitos morreram. Quando aqueles guerreiros de Israel veem a arca da aliança chegando, eles bradam, eles gritam, eles têm o vigor, a força, o ânimo revigorado, achando que a arca traria a vitória para eles. Só que o que acontece? Diz o versículo 10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda, foi grande a sua derrota. Se você ler o texto completo, é verdade que até os filisteus, quando ouviram o brado de Israel, por causa da arca, eles temeram. Eles falaram, olha, o Deus está no povo de Israel, mas nós não vamos retroceder, vamos lutar. O exército inimigo até se enfraqueceu, mas eles continuaram. E o que acontece? Mesmo o povo de Israel tendo recobrado a energia, o ânimo, foram derrotados. A arca simbolizava a presença e o poder de Deus, mas os israelitas já estavam a usando de uma maneira supersticiosa, querendo colocar a fé no utensílio, no material, e não em Deus, e não no Senhor. Então o povo é derrotado, deixaram de confiar no próprio Deus, para que viessem, colocar a fé na arca, quando que na verdade, independentemente das circunstâncias que você estiver, aonde você estiver, quer seja na luta, quer seja na fornalha, quer seja no meio da tempestade, seu barquinho quase vindo a naufragar, quando você clamar, o Senhor vai estender a mão poderosa e vai mudar o quadro, vai mudar a história. Você não precisa colocar a fé em pessoas, você não precisa, não chama o fulano, é bom, oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, mas clama a Deus, clama ao Senhor, no seu quarto, na intimidade com Deus, ora a teu Pai, e o Pai que vê te recompensará. O Pai que vem em secreto te recompensará. Vivemos em lutas, estamos estudando na escola bíblica dominical, guerra espiritual. Então o que acontece? Acontece uma resposta diferente da que eles almejavam. Traz a arca, trouxeram a arca, gritamos, nos alegramos, recuperamos nosso ânimo, mas novamente fomos derrotados. Muitas vezes colhemos fracassos, derrotas, porque colocamos a nossa fé, a nossa esperança em coisas erradas, em coisas paliativas e não em Deus. Jesus nos ensina algo muito simples, muito objetivo. A Bíblia nos ensina que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, Tiago nos ensina. Só que a nossa oração não tem ponte. Olha, pastor, ora por mim, oro, intercedo. Mas você tem orado a Deus? Você tem confiado a Deus? Ou será que temos que focado em arca, focado em material, focado em atalhos? Então, um dos erros foi que eles estavam usando a arca de uma maneira supersticiosa, de uma maneira querendo confiar na arca, no material e não em Deus. E o que acontece nessa derrota? A arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Registra o versículo 17, que quando vão trazer a resposta, vão trazer a notícia para Eli, dizem assim: respondeu o que trazia as novas para Eli e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus.
houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hófni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer o mensageiro a menção de que a arca de Deus foi tomada, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, quando Eli, que julgava a Israel, que era o sacerdote, recebe essa notícia dura, que ele já era idoso, não estava na guerra, era sacerdote. Olha, teus filhos morreram, muitos morreram. Mas quando ele escuta que a arca do Senhor foi tomada, ele cai e morre. A sua nora, se você continuar a leitura a partir do versículo 19, quando também recebe a notícia, próximo de ter um filho, quando ela tem o filho, ela dá o nome do filho, de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Então o contexto geral era terrível. Guerra perdida, muitas vidas perdidas, a arca da aliança, que era aquilo que eles estavam colocando a sua fé, a sua confiança, foi tomada. Deus permitiu para mostrar: olha, o que faz a diferença no meio do povo é a minha presença. Que não adianta querer, colocar a fé, a confiança, a esperança simplesmente pelo fato de você vir à igreja, A nossa esperança está em Deus, está no Senhor. É você crer, é você confiar de todo o teu coração, buscar ao Senhor de todo o teu coração. É importante, claro, a presença da arca era importante, você vir à igreja é importante, congregar, não deixar de congregar, como a Bíblia nos ensina, como muitos têm feito e têm esfriado a fé. Poder dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você ler a Bíblia, tudo isso é importante. Mas estamos falando de intimidade, de crer, lá no coração, aquilo que só você e Deus sabem, como estão as nossas atitudes, nossas prioridades, nossas escolhas, nossa confiança em Deus. Então a situação era difícil. Os filisteus, diz o capítulo 5, versículo 1, os filisteus tomaram a arca da aliança, a arca de Deus, e levaram de Ebenezer para Asdod. Os filisteus tinham pegado, capturado essa arca como um trunfo, como representando ali um troféu, uma vitória sobre o inimigo. Pode ter até ganhado essa batalha, mas o que eles não entendiam é que essa guerra era do Senhor. Às vezes você está perdendo batalhas. Às vezes você trabalha, às vezes você se esforça e parece que está perdendo. Mas lembra, parece que a arca está sendo levada para Asdod. Mas lembra que essa batalha é do Senhor. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. E agora Deus será envergonhado. A arca da aliança foi tomada pelos inimigos. O que Deus está preocupado é na sua intimidade com Ele. Então a arca foi levada para Asdod, tomaram os filisteus, versículo 2, a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, que era o Deus deles, o Deus da fertilidade, um falso Deus, o Deus que eles serviam. Então eles, vamos pegar essa arca que eles veneram, eles adoram, que tem para eles ali uma representação, vamos colocar na casa do nosso Deus, como se quisessem falar: nosso Deus é maior que o deles. Capturamos a arca deles, vencemos a guerra, e agora, só que Deus não se deixa zombar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem colher, é isso que ele vai, aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Então eles colocam ali na sala de Dagom, e diz o versículo 3, levantando-se porém de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. O inimigo achou que prevaleceu, achava que o falso Deus dele era maior que o Senhor, o Deus verdadeiro. Então quando eles acordam, Dagom está caído com o rosto em terra. Deus, Ele é Deus. Deus está no controle de tudo, todas as coisas, e não permite, não deixa que seja zombado.
O juízo virá. Então o que eles fazem? Levantam, colocam Dagon no seu lugar. Talvez achassem, pode ter sido um vento, talvez, não sei, podem ter achado qualquer coisa. Mas era uma estátua, era um falso Deus. Salmo 115, diz, tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem mãos e não apalpam. Êxodo 20, os mandamentos, não fazer para ti imagem, escultura de coisas semelhantes que há nos céus, na terra, embaixo da terra. Não a adorarás, não as darás culto. E eles adoravam imagens, fizeram ali, materializaram um falso Deus. Então eles novamente colocam esse Dagon de pé, e o que acontece? Diz o versículo 4, levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Deus já estava mostrando o que iria fazer ali. Primeiro eles olharam, caído, de rosto prostrado em terra. E agora, depois que eles colocam no lugar, de madrugada eles se levantam e ele está cortado, tanto a cabeça como as partes de baixo, colocando ali apenas o tronco dele. Então eles não entendem, eles começam a ver, olha, o negócio começou a ficar estranho. E Deus diz ali, a partir do versículo 5, os sacerdotes e todos os que entram no templo não pisam o limiar até o dia de hoje. Por quê? Viram que algo sobrenatural aconteceu, era um lugar guardado, era um lugar protegido, era um lugar que para eles ali, e acontece isso. Lembra, o que Deus está falando aqui? Que Deus é soberano. Nada foge do seu controle, Ele está acima de tudo, de todas as coisas, de todas as potestades, de todos os espíritos dominadores. Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Então, versículo 6, porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. E no versículo 8 eles vão declarar: que faremos da arca do Deus de Israel? Então Deus começou a agir. Deus ele começa a ferir, a trazer assolação, a ferir de tumores aqueles moradores. Dizem os estudiosos que talvez, por causa de muitos ratos, talvez pudesse ser ali a peste bubônica, enfim, mas com úlceras, com dores, com enfermidade, com tumores. E eles falam: olha, isso não pode ficar aqui. Que faremos com essa arca? Que faremos com a arca do Senhor, do Deus de Israel? Israel achou que tinha perdido a peleja. Israel achou que Deus tinha abandonado, quando na verdade Deus estava querendo tratar o coração do povo de Israel, para que verdadeiramente abrisse o coração e se voltasse para Deus. E Deus começa a tratar lá no povo inimigo, lá no arraial do povo inimigo, ao ponto deles falarem: que faremos com a arca? E continuando a leitura, versículo 9, depois de terem levado a arca, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, porque levaram até outra cidade, e foi contra aquela cidade a mão do Senhor, e Deus feriu todos os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, que lhes nasceram tumores. Então começaram, virou aquela batata quente, digamos assim, de uma brincadeira, que você passa para outro, passa para outro, passa para outro. Não fica aqui essa arca, porque está trazendo assolação, está trazendo enfermidade. Que faremos com a arca da aliança do Senhor? 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus, capítulo 6, versículo 1. E o que eles mais falavam? Que faremos com a arca da aliança do Senhor, do Deus deles? Diz aqui o versículo 2 do capítulo 6. Estes chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? 7 meses ficou ali. Às vezes precisamos esperar. O povo de Israel estava triste, assolado, perderam a guerra. Eli morreu, o sacerdote morreu. Vem a assolação, vem ali a tristeza, a arca do Senhor foi levada.
Mas aonde estava a arca do Senhor, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando, Deus estava movendo o sobrenatural, e agora eles queriam se livrar da arca. Então eles reúnem ali os adivinhadores, os sacerdotes, os filisteus. Vamos devolver essa arca para Israel. Depois você leia toda, né, a passagem, mas o versículo 7, eles têm uma ideia. Como que nós vamos devolver essa arca? Que eles temiam que aqueles que fossem devolver viessem morrer no meio do caminho, enfim. Então no versículo 7 do capítulo 6, eles falam: agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros levá-la para casa. O que eles fazem? Olha, peguem 2 vacas, que nunca foi colocado um jugo nela. Jugo é aquela placa de madeira para que o animal andasse um do lado do outro. Então 2 vacas que ainda não tinham experiência de andar, de serem animais de carga, de levar, transportar. 2 vacas que nunca foi colocado jugo e que tem cria. A cria delas leva para um lugar. Pega um carro novo, coloca a arca e solta elas. Se elas forem na direção do povo de Israel, então é porque há algo sobrenatural, porque a tendência da vaca que tem cria, do animal que tem sua cria, é não se afastar do seu filhote, do seu pequeno ali. Então o que acontece? Então diz o versículo 12, as vacas caminharam diretamente para Bet-Semes. Então as vacas foram na direção do povo de Israel. Ou seja, Deus começa a mostrar para o povo inimigo, os filisteus, que exatamente assim ele queria. Um milagre, algo sobrenatural começa a acontecer. Eles soltam aquelas vacas com carro levando, tanto ali os tumores de ouro como ratos de ouro, que foi assim que eles tiveram entendimento para que Deus pudesse aplacar, perdoar ali o erro. E as vacas começam a levar a arca para o povo de Israel. E o que acontece, diz o capítulo 7, começa a ter um reavivamento no meio do povo de Israel com a chegada da arca. Porque o povo estava ali triste, assolado. E quando olha, chega a arca da aliança do Senhor, com ouro, com ofertas. Diz o capítulo 7, então vieram os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2, sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que acontece? A arca fica em Kiriat Jearim, fica muitos dias, 20 anos ali, e o povo começa a lamentar ao Senhor, começa a querer adorar ao Senhor, começa a querer se converter ao Senhor, porque a ameaça continuava. Os filisteus, ainda que tenham devolvido a arca, ainda assolavam o povo, ainda representavam ameaça ao povo de Israel. Então Samuel, ele observa, e ele vai fazer essa declaração que se aplica às nossas vidas, que nós não podemos viver uma vida cristã baseada em emoções, tem que ser experiências reais, experiências verdadeiras com Deus, com o Senhor. Por isso que ele diz, falou Samuel a toda a casa de Israel, versículo 3, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tem que ter frutos dignos de arrependimento. A Bíblia muito fala do nosso coração, devemos guardar o nosso coração.
dele procede, né? Devemos saber o que guardar no nosso coração, guardar a palavra de Deus, Salmo 119, tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, versículo 11. Coração é algo muito importante, tanto que Deus vai falar através de Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós não podemos dar um coração pela metade a Deus. Samuel, ele fala, olha, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Muitas vezes em nossas vidas nós precisamos voltar ao Senhor. Momentos de fraqueza, momentos de luta, momentos de fé, né, ali muitas vezes pequenina, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas suficiente para você dirigir a sua oração a Deus e Ele responder com o milagre, com a vitória, com a direção, desbaratando, quebrando todas as algemas, despedaçando todo o jugo, operando o milagre. E às vezes a gente olha, essa pessoa tem uma fé tão grande, e a gente acha que a nossa fé é tão pequenininha. Jesus disse, se a fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai, né, ele faz uma comparação tão linda, olha, está vendo esse monte tão grande? Se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, esse monte vai e ele vai se lançar ao mar. Não é para o monte se lançar ao mar, mas Jesus está querendo dizer, é que o milagre acontece, Deus vai escutar a sua oração, se a tua fé estiver em Deus e o seu coração por completo estiver no Senhor. Então Samuel, lá na frente ele vai declarar, até aqui o Senhor me tem ajudado, nos ajudou o Senhor. Mas olha o processo, diz o versículo 3, todo o vosso coração precisa voltar ao Senhor. Então, quando todo o nosso coração verdadeiramente foca em Deus, começa a ter fruto, começam a ter atividades condizentes ao arrependimento. Aí ele vai dizer, olha, se verdadeiramente seu coração está convertido ao Senhor, tirai dentre vós deuses estranhos, astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir somente a Ele. E aí vem a bênção de Deus sobre o povo, e o Senhor vai te livrar das mãos dos inimigos, vai te livrar dos filisteus. Não adianta ter uma vida misturada, uma vida cristã misturada, isso não é vida cristã. Precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa alma. E aí vem as atitudes. Deuses estranhos têm que ser tirados. Astarote tem que ser tirado. O povo de Deus não podia servir a Deus e a outros deuses, a falsos deuses. Então, há um verdadeiro arrependimento. Isso se aplica às nossas vidas. O que dentro de nós, do nosso coração, na nossa vida, precisa ser quebrado, ser retirado. Se você quer servir a Deus de todo o seu coração, é a melhor escolha que nós podemos fazer. Por quê? Porque é isso que Ele quer, que você verdadeiramente sirva a Ele. Aquilo que não agrada a Deus, tira, corta pela raiz. Não permita que nada, né, que desagrade a Deus venha entrar na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa. Um abismo chama outro abismo. Depois pessoas vão colher consequências severas para a sua saúde, a sua, né, vida familiar, profissional, porque não cortam, não conseguem tirar, querem amar, querem ser amigas do mundo também. Cuidado, Tiago capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então muitas pessoas querem viver uma vida cristã, querem agradar a Deus, mas também querem agradar o homem, aceitar coisas que não agradam a Deus, serem coniventes, compactuar. Então Samuel ele fala de uma maneira muito clara, olha, vocês querem servir a Deus de todo o vosso coração? Então tira o que não agrada a Deus. Tira esses deuses, serve somente ao Senhor, prepara. Essa palavra falou muito ao meu coração, ele vai dizer, olha, preparai o coração ao Senhor. É muito lindo dizer, até aqui o Senhor me tem ajudado.
É muito bom dizer, né, Deus é contigo, porque é verdade. Mas temos preparado o nosso coração ao Senhor? Preparamos o nosso coração para tantas coisas, para tantas atividades, mas não preparamos o coração para Deus. Eu fico feliz que você está aqui nessa manhã, você está em casa ouvindo essa palavra, que quando ouvimos a palavra de Deus, nós estamos preparando o nosso coração ao Senhor, gerando fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor, eu quero preparar o meu coração para Ti. Me ajuda, me dê forças para tirar o que não Te agrada. Tirar esses deuses de Astarote, quero servir somente a Ti. A palavra tão linda que Samuel fala para o povo: preparai o vosso coração. Como é que se prepara algo? Cuidando. Você vai preparar uma terra para plantio? Você prepara a terra, limpa a terra, aduba a terra, cerca para que não venham, animais destruir ali a planta que está logo crescendo. Tem que ter o preparo. Você tem preparado o seu coração? Porque quando você está preparado, por mais que venham os filisteus, por mais que venha o exército inimigo, por mais que venha a tempestade, a adversidade e o gigante, você está preparado e Deus vai colocar a vitória nas tuas mãos. Porque Deus ele olha do alto trono, alto e sublime trono. Ele contempla todos os moradores da terra e Ele vai achar você no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da crise, mas adorando a Ele, se alegrando, se regozijando, que você tem a presença do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a minha força. Então prepare o seu coração para buscar a Deus de todo o coração. Vemos isso, a completude do coração estar em Deus. Jesus fala: devemos amar a Deus de todo o nosso coração, citando Deuteronômio, citando a Torá, amar a Deus de todo o nosso coração. Jeremias vai dizer que devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Samuel vai falar para o povo: olha, prepara o teu coração para servir somente ao Senhor. E o que acontece se você assim proceder? Ele livrará de todo inimigo, Ele vai livrar. Ele diz aqui: olha, se vocês assim agirem, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E assim eu creio, eu profetizo na minha vida, na sua vida. Tem livramento, tem bênção, tem provisão. Ele é o teu Deus provedor, nada te faltará, porque Ele é o teu pastor. Quando você prepara o seu coração para Deus, você busca em primeiro lugar o reino dEle. As demais coisas começam a ser acrescentadas. Teu foco é Cristo, teu foco é Deus, é adorar a Deus, é não se curvar às ofertas desse mundo, não se curvar a outros deuses. O que nós temos nos curvado? O que tem te vencido? Talvez o pecado, talvez, dificuldades diversas. E você não consegue se livrar, você luta, mas você se entrega. Talvez a um vício, talvez a pecados, mas que nós possamos nessa manhã guardar essa palavra: Senhor, eu quero preparar o meu coração para Ti. Por quê? Deus, Ele olha o coração. Lembra de Davi? Samuel, lá na frente, um pouco mais à frente, vai ser enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei, porque Saul desobedeceu, Saul desagradou a Deus. Então Samuel, ele olha, Eliabe e fala: estou diante do novo rei. E aí Deus fala: não, Samuel, eu não olho o exterior, Samuel, eu olho o coração, eu o rejeitei. Como está o nosso coração? O exterior, Deus não vai olhar. Deus vai olhar o coração. E um coração quebrantado, Deus não desprezará. Deus não vai desprezar. Coração que clama, coração que ora, você que dobra os seus joelhos, que confia no Senhor de todo o teu coração, Deus não vai desprezar. E Ele vai te livrar da mão dos filisteus. Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer para você vencer essa luta.
Então Samuel, ele direciona o povo à vitória, começa a ter ali um avivamento. Diz o versículo 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram somente ao Senhor. O preparo do coração para Deus faz você agir, faz você tirar o que não agrada a Deus. Então eles tiraram atitudes, frutos dignos de arrependimento. Disse mais Samuel, versículo 5: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Ele vai interceder, ele vai orar, ele vai: Senhor, olha, o povo está avivando, o povo está se arrependendo, se convertendo dos maus caminhos. Lembra, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, que Deus fala para Salomão: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A terra estava doente, era uma opressão, era ameaça inimiga, os filisteus estavam ali a todo tempo, matando, ameaçando, afrontando. Um pouco mais à frente, tem ali Golias, se você avançar só algumas páginas. Era algo que trazia peso ao povo, mas o Senhor livra de todo o peso. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja hoje assim, cercado pelo exército inimigo, mas lembra do Salmo 27, Davi lhe declara: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei, de quem terei medo, nada temerei, ainda que um exército se acampe ao meu redor. Não temerei, porque a minha fé está em Deus, a minha fé está no Senhor. Então Samuel, ele vai orar ao povo, e fizeram, versículo 6, congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então olha a conversão: se congregaram, jejuaram, oraram, reconheceram o pecado, pecamos contra o Senhor. Quando reconhecemos o pecado, pedimos perdão pelo pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa. Às vezes você chegou até aqui, colecionando erros voluntários. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Só que aqueles que você escolheu, aqueles que você poderia não ter escolhido, mas cedeu ao erro, à tentação, e foi colhendo, pecado atrás de pecado. Hoje em Cristo Jesus essa história muda. Você vai colher vitória atrás de vitória, bênção atrás de bênção. Você vive de fé em fé, de glória em glória. E as coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. Então eles ali ouvem a voz de Samuel. Samuel ora por eles, eles vão se congregar, estão diante do Senhor, jejuam naquele dia, reconhecem o pecado: pequei contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel. Diz o versículo 7: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Eles estavam, o povo de Israel, em um momento de avivamento, buscando a Deus, e não há nada, não há nenhuma surpresa, que quando você coloca no seu coração buscar a Deus, vai incomodar o inimigo. O inimigo, quando viu que o povo de Israel estava em Mispa, adorando a Deus, buscando a Deus, seus príncipes se unem, se levantam contra Israel. E quando eles souberam, tiveram medo. O medo faz parte do processo. Somos seres humanos, sentimos medo. Quantas vezes olhamos os noticiários, as circunstâncias, vem a notícia e temos medo. Só que o medo não vai te travar. O medo é para fazer a gente olhar para cima, para o alto, confiar em Deus e não nas nossas próprias forças. Tiveram medo dos filisteus. O que tem te gerado medo hoje?
circunstâncias que vêm, perdas que temos, dores que passamos, e o medo tenta tirar a nossa esperança. Mas o medo veio porque o inimigo se levantou contra eles, porque eles estavam no caminho certo, estavam buscando a Deus, estavam adorando a Deus, estavam jejuando, estavam adorando, estavam buscando intimidade com Deus, estavam reconhecendo o pecado. Senhor, pecamos contra Ti. Então, quando você faz isso, quando você busca a Deus, quando você prioriza Deus, o inimigo vai se levantar. Mas ainda que ele venha por um caminho, por 7 ele vai fugir, porque Deus ele vai te conceder a vitória. Você pode passar por medo. O medo vai te fazer parar, te fazer retroceder ou te fazer avançar. Quando vier o medo, busque força em Deus. Continue confiando em Deus, continue acreditando em Deus, porque lá na frente você vai dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado. Mas, Senhor, vamos murmurar? Senhor, agora que a gente está te buscando, o inimigo se levanta contra nós. Quantas pessoas fazem isso? Começam a buscar a Deus, a ir à igreja, aí vem o inimigo, começa a botar a dificuldade, porque ele não vai desistir. O que ele quer é você frio, pior ainda, morno, parado, indiferente. Isso é ser morno. O frio ele tem uma posição. Não quero amar a Deus, não quero. Pior é o morno, fica indiferente. Cuidado com isso, né? Lembra das cartas Apocalipse? Vomitar-te-ei da minha boca. O que o inimigo quer é ver as pessoas frias, paradas, mornas, sem ir buscar a Ele, então o inimigo vem, levanta, vamos lá, né, combater contra eles, para que eles não venham mais servir a Deus, buscar a Deus. O inimigo sabia, conhecia do Deus que eles serviam. No momento anterior que nós falamos aqui, que nós lemos, quando a arca chega ali, o inimigo temeu, até acreditaram que, né, mas eles não continuaram lutando. Porque muitos sabem, conhecem o Deus que você serve, mas o inimigo vai tentar fazer que você quebrar essa busca, quebrar essa aliança. Mas se você continuar, se você perseverar, a vitória será muito grande, a bênção será muito grande. Não pare, não desista, não deixe de crer, não deixe de confiar. Pode vir o medo? Pode. Pode vir o choro? Pode. Pode vir um monte de interrogação ali, né? Dúvidas? Pode. Mas vai chegar um momento que você vai se levantar, você vai se reerguer, você vai levantar as suas mãos e você vai declarar: Senhor, eu confio em Ti, eu estou Te adorando, eu estou Te buscando, e eu sei que o Senhor tem nas Tuas mãos o controle da minha vida. E isso o inimigo não pode mudar. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Posso ouvir um glória a Deus? Se você é de Deus, o maligno não toca. Então, se vem adversidade, vem adversidade, vem tempestades, Deus está no controle de tudo, o maligno não toca. Então, eles ficaram com medo, tiveram medo. Diz o versículo 8: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. O que fazer na hora do medo? O que fazer na hora que a ameaça está ali iminente, está exposta? Clamar a Deus. Foram até Samuel, Samuel continua clamando, Samuel continua orando, continua buscando a Deus. Samuel, ok, vou lá. Samuel pega, né, ali um bezerro que ainda mamava, oferece a Deus, vai buscar a Deus, vai clamar a Deus, e Deus respondeu. E com você não será diferente. Você vai clamar, você vai, né, ofertar a Deus com o seu coração, com a sua alma, vai dar o seu coração a Deus, e Deus vai responder. Deus respondeu a Samuel, e diz o versículo 10: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Samuel está o adorando, Samuel está ofertando, Samuel está clamando a Deus.
aí é que o inimigo chega mesmo. Aí que o inimigo vem, né, para a peleja contra Israel. Mas você está preparado, você está na presença de Deus, e essa peleja é de Deus, essa peleja é do Senhor. Samuel está adorando enquanto você adora, enquanto você está ofertando, quando você está priorizando Deus na sua vida, Deus está cuidando de todas as coisas. Samuel não vai mobilizar o povo para pegar espada, para pegar arco, para fazer... Samuel vai buscar a Deus, vai orar, vai clamar a Deus, vai oferecer a Deus oferta. Como assim, Samuel? O inimigo está vindo de encontro, vindo atacar, e você está aí com um bezerro. Não, eu não estou com bezerro, eu estou adorando a Deus, eu estou clamando a Deus, eu estou buscando a Deus. E o que vai acontecer? E filisteus chegaram à peleja, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Assim eu creio que você clama, você ora, você busca, você oferece a Deus o seu louvor, a sua oferta, e o Senhor vai trovejar nesse grande dia, no momento certo, na hora certa. Deus vai aterrar todos os inimigos, tudo aquilo que vem tentado tirar, toda seta, tentado tirar a sua paz. Deus vai aterrar com grande estrondo, você vai ouvir, e grande será a vitória na sua vida. Foram derrotados diante dos filhos de Israel. O povo não precisou pegar numa espada, não precisou lançar um arco, uma flecha. Uma gota de sangue não foi derramada, diferentemente da primeira guerra que teve, que muitos caíram, porque colocaram a fé na arca. Mas agora, quando você coloca a fé em Deus, a vitória ela é completa. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Posso ouvir um glória a Deus? Declara: até aqui o Senhor tem ajudado. Meu amado irmão, minha amada irmã, até aqui o Senhor tem ajudado. Os filisteus foram abatidos, não se levantaram mais enquanto Samuel esteve ali julgando o povo. Foram se levantar depois, porque o povo foi pedir um rei. Depois você continue lendo, olha, aí Deus fala para Samuel: Samuel, o povo não rejeitou você não, o povo me rejeitou. Mas enfim, isso fica para uma próxima pregação. Mas enquanto Samuel esteve ali, julgando o povo, os filisteus não se levantaram mais. Enquanto você estiver na presença de Deus, não vai ter. E se tiver, Deus vai cuidar, Deus vai trabalhar. E o que é interessante, a bênção ela é completa. A vitória foi completa. A mão do Senhor foi contra eles. Por quê? Porque a mão poderosa de Deus está sobre a tua vida. E as cidades, diz o versículo 14, as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restituídas. Aquilo que foi tomado, aquilo que foi perdido, Deus vai restituir na sua vida. O impossível Deus pode fazer na tua vida. E para completar, com chave de ouro, houve paz entre Israel e os amorreus. Deus vai derramar a paz na sua casa, na sua vida. Você quer paz? Vai ter paz. Jesus nos dá a paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Paulo vai dizer que é a paz que excede todo entendimento. A bênção é completa. Eu creio, eu profetizo na minha vida, na sua vida, a bênção completa. E assim você vai declarar: até aqui me ajudou o Senhor. Coloque-se de pé declarando: até aqui me ajudou o Senhor. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor há de fazer na minha vida, na tua vida. Vamos orar. Talvez você esteja assim, ou conhece alguém que esteja passando por um momento assim. Outrora longe de Deus, outrora com o coração dividido, falsos deuses, talvez algumas influências do mundo,
é momento de um posicionamento diante de Deus. Para declarar: até aqui o Senhor me tem ajudado, o coração tem que ter sido preparado para o Senhor. Para declarar: até aqui o Senhor me ajudou, o coração não pode estar de qualquer maneira. Talvez você esteja observando as coisas de uma perspectiva de derrota. A arca foi tomada, os filisteus levaram, colocaram diante do Deus deles para querer dizer que o Deus deles é maior. Aquela estátua foi quebrada, caiu com o rosto em terra, foi partida, só ficou o tronco. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam. Mas o Deus que você serve, com uma palavra, muda a história das nossas vidas. Eu creio que o Deus que nós servimos é o mesmo. Trovejou o Senhor e os inimigos foram retirados, exterminados. Eu creio que se você se converter de todo o teu coração, se nós entregarmos, prepararmos o nosso coração por completo, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa alma, nossa força, todo o nosso entendimento, o Senhor, Ele vai retirar e vai mudar a história da sua vida, para que nós possamos lá na frente dizer: Ebenezer, até que o Senhor me tem ajudado. Que nós possamos aprender com os nossos erros, pedir perdão ao Senhor e buscar ao Senhor, como fez o povo, esse momento de avivamento, jejuar, orar, clamar. Se levantou os inimigos, vieram, Samuel, continuemos orando, continuemos clamando, e você verá o grande livramento que Deus há de fazer. Fez assim com o povo de Israel, mandou as pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho. Os egípcios que hoje vocês veem, vocês não verão mais. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero orar pelo seu impossível. E eu creio, se você preparar o seu coração para o Senhor, lá na frente você vai entoar o hino da vitória e você vai declarar: até aqui o Senhor me tem ajudado. Essa guerra é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada oração, cada petição, cada causa impossível. Ajuda, fortalece, Senhor, para que possamos combater o pecado, combater aquilo que não te agrada e nos aproximar cada vez mais de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada, ministrada. Ó Deus, e vem com a Tua provisão. Assim como fizeste ali, ó Deus, troveja, ó Deus da glória, muda essa história. Esses inimigos venham ser retirados, essa provação venha a ser, ó Deus, acabada, essa tempestade venha a cessar, e assim nós cremos que grande será a bonança. Eu creio, ó Deus, eu profetizo como ministro do Teu Evangelho, Senhor, sobre as nossas vidas, que lá na frente nós estamos entoando o hino da vitória e podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, vem, ó Deus, com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua provisão, com a Tua misericórdia e com a vitória sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada família, cada membro, Senhor, aqui da Tua igreja. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor.